Olá, bom dia. Desejo tudo de bom para você. Que o Espírito de Deus esteja contigo, te conduzindo nesse caminho que leva à salvação. A mensagem que eu quero trazer para o dia de hoje se encontra aqui no livro de Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 15, que está escrito assim: Trazer-lhe também as crianças para que as tocasse. E os discípulos, vendo-os, repreendiam. Jesus, porém, chamando para junto de si, ordenou: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraçais, porque tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino no reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Veja, o texto está dizendo aqui que alguns pais levaram até Jesus as suas crianças, os seus pequeninos, para que tocassem em Jesus. Era assim que fazia a multidão, era assim que fazia as pessoas que estavam em volta de Jesus. Onde Jesus estava, sempre estavam muitas pessoas. E as pessoas tocavam nele. E muitas pessoas que tocavam em Jesus eram até curados por causa da sua fé. A palavra de Deus fala que nós devemos conduzir a criança, né, até Jesus no caminho que deve andar, até quando envelhecer, não se desviará dele. É assim que os pais estavam fazendo naquele dia, levando seus pequenos até a Jesus. Só que os discípulos estavam as impedindo de ir até a Jesus. Naquele momento, para os discípulos, as crianças não tinham tanta importância, mas Jesus aqui demonstrou, ao contrário, que as crianças têm importância sim, que o reino de Deus também são para as crianças. Aliás, quem vai para o céu são aqueles que agem como uma criança. Jesus diz isso. Então Jesus chamou os discípulos, repreendeu os discípulos, dizendo que deixai vir as crianças até ele, que não os embaraçais, que não os impeçais. E diz mais, que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Jesus estava dizendo o seguinte: se nós queremos ir para o céu, nós devemos nos comportar, agir como uma criança. Veja como a criança age no dia a dia. A criança, ela fala a verdade, né? Dificilmente a criança mente, a criança não guarda rancor, a criança perdoa fácil. Uma criança, ela pode estar discutindo um minuto atrás, discutindo, brigando com uma outra criança, isso é normal na vida de uma criança, e um minuto depois elas estão se abraçando, né, e brincando junto. Esqueceu a briga, esqueceu a discussão. Então, o que Jesus está dizendo para mim e para você hoje é que nós devemos agir como uma criança, no sentido de falar a verdade, no sentido de perdoar, no sentido de não guardar rancor. Portar como uma criança. Só que isso não é fácil. Portar-se como uma criança, nós que somos adultos, não é fácil. Então eu quero dizer para você, nessa manhã, e essa mensagem serve para mim, é que nós precisamos pedir a ajuda de Deus para nos comportarmos como uma criança, porque não é fácil. Só com a ajuda de Deus, só com a ajuda do Espírito Santo, que nós iremos nos comportar como uma criança, ser como uma criança, agir como uma criança, no sentido de amar, de perdoar, de falar a verdade. Compreende? Agora nós precisamos querer, precisamos tomar atitude, dizer para o Senhor, eu quero agir como uma criança, ser assim como uma criança, mas eu não consigo, me ajuda. E Deus vai ajudar. Tenha certeza disso. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a mim. E não se esqueça, nós precisamos agir como uma criança. A sua simplicidade. Que Deus te abençoe e fique com ele. Um forte abraço.